Eu vinha da área de arquitetura, de urbanismo e tinha me mudado aqui para Pirenópolis. E realmente aqui não tinha lugar para essa minha área. Então eu pensava assim, o que eu poderia fazer? E um dia lembrei que eu gostava de trabalhar com tecido. E o que eu posso fazer com tecido? E com o tempo eu comecei a perceber que eu poderia usar o tecido como uma paleta de cor. E para isso eu não queria pintar, eu não queria tingir necessariamente, mas eu queria justapor cores, justapor desenhos. Então devagarinho eu comecei a pensar, poxa, então eu posso fazer isso com a máquina de costura, mas realmente a máquina de costura costura melhor quando as linhas são retas, eu não vou começar a fazer curvas, mas eu quero um desenho que tenha uma certa doçura nas linhas. E juntei uma série matemática com a qual eu trabalhava em arquitetura, que é a série Fibonacci, ou se vocês quiserem é a série harmônica do Feng Shui, que tem mais de 5.000 anos, ou se quiser é uma série que deriva da série Áurea. Então eu quis utilizar isso como um conceito de desenho, para que eu não me perdesse, para que eu não fizesse, vamos dizer assim, as coisas de uma forma aleatória. Eu comecei a mensurar esses desenhos, fazer tabelas e conseguir com isso entender como é que eu ia produzir esse trabalho, né? Eu não entendia bem essa área da arte, não me era familiar, então eu queria fazer o quê? Queria fazer utilitários assinados. E foi assim que surgiram todas essas peças, que são, ora, caminhos de mesa, ora eles são barras de lençol, ora eles são toalhas. Então eu fiz uma gama bem grande de tipos. Isso é o início do meu trabalho. Eu me baseei em alguns autores, principalmente alguns autores da Bauhaus que desenvolveram a questão da teoria da cor e do uso da cor, para poder entender não só uma questão estética e plástica, porque aí a subjetividade é muito grande, mas entender também do ponto de vista científico o resultado, né, da justaposição de cores. Essas peças são escolhas já das cores que eu vou utilizar numa peça. Então essas cores já foram pensadas conceitualmente. Aqui, por exemplo, sempre tem as cores complementares, tem cores análogas também para poder fazer a composição. Então cada uma dessas pertence a um desenho. Por exemplo, quando eu faço o desenho e monto uma maquete, ela, além de ter essa maquete, uma série matemática incluída no desenho e um pensar, né, no desenho de forma mais de geometria e dessa série matemática, eu incluo um pensar na cor, né? O que eu quero obter, e para isso eu montava maquetes que me davam a questão do peso da cor, quer dizer, eu tinha que entender que peso era esse e que harmonia que eu queria dar à minha peça. Mais recentemente, eu começo a trabalhar, em vez de trabalhar só peças ortogonais, vamos dizer, fazer uma justaposição de peças ortogonais para conseguir as curvas, eu começo a trabalhar com curvas onde parece que eu perco o medo de trabalhar a curva na máquina e começo a brincar com isso aqui. Eles, na sua justaposição certa, vão montar uma peça, vão formar essa peça, onde ainda eu trabalho com o conceito um pouco dessa combinação, dessa composição de cor,
deixando já de lado agora um pouco essa série matemática, deixo de fazê-la e trabalho um pouco com a sinuosidade, com a cor das peças. Eu me perguntava também como é que a gente vai costurar peças curvas. Então, primeiro, a grande dificuldade de fazer curvas iguais de uma peça e da outra. Por quê? Porque essa peça aqui tem que ser exatamente essa. Só que você vai dizer assim, bom, mas agora a gente vai costurar do outro lado, né? Do avesso. Vai costurar do avesso. E quando eu viro do avesso, nada combina com nada. Então, realmente, o trabalho na costura é de ir moldando esta peça de acordo com a curva de baixo. Porque eu tenho certeza, como as duas curvas são iguais, que quando eu virar essa peça, ela vai ficar perfeita. Esse trabalho aqui é um trabalho dos mais recentes, que se configura como um trabalho cinético, porque à medida que você transita de um lado ao outro dele, você vai vendo figuras e cores diferentes entrando. Basicamente é feito por nervuras intercaladas com tecido preto, e usando um tecido autocolante eu distribuo e configuro cores de um lado e cores do outro diferentes. Com isso eu tenho esse movimento da cor. E uma coisa que me interessava muito quando eu fazia desenho urbano era o aglomerado de construções, como é que eles se davam de uma forma mais espontânea e os espaços abertos que elas formavam, muito diferente de quando vem a trama xadrez que vem com os espanhóis. Tanto é que os portugueses, eles deixaram mais a ocorrência aleatória das cidades. Então você tem cidades mais... como a própria Pirenópolis aqui. Eu comecei a trabalhar essa ideia do grafismo do mapa, né? Então fotografei muito de quando eu andava de avião, fotografei o solo para ver como é que era e fui entendendo e me inspirando para fazer esses trabalhos. O mais recente, depois de muitas experiências, é esse daqui que está em processo ainda. A princípio motivada por essa divisão da terra em módulos pequenos, a diversidade dos plantios. E este daqui, eu tenho uma linha mestra aqui sobre a qual eu procurei uma certa colocação dessas linhas menores que me trazem um desenho. Esse trabalho não é um trabalho como o outro que é tão planejado. Esse trabalho tem um planejamento inicial para depois sair diretamente para isso aqui, sabendo qual era o caminho da cor que eu queria, sem saber exatamente como essa simetria ia ficar. E só, é um trabalho muito mais solto nesse sentido do que os outros, porque esse trabalho aqui tem algum molde, tem o molde das grandes linhas, estão com moldes, são moldes, mas o restante não. Então esse é um trabalho muito mais livre.